pinga-fogo de comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, boa tarde para você. Estamos chegando com o nosso momento da oração de todas as tardes. E hoje, como eu já disse aqui no programa, hoje eu quero orar pela sua família. Você já orou hoje? Já agradeceu a Deus pela família que você tem? Você já agradeceu a Deus pela sua esposa ou pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos? Hoje vamos falar de família, sabe, gente? Nem sempre a nossa família é 100%, né? Sempre há um probleminha aqui, um probleminha ali, sempre tem uma discussão, às vezes uma mágoa, sempre tem um motivo, né, para discussão, sempre tem uma implicância, às vezes uma desobediência, uma teimosia, né? Sempre tem. Às vezes tem sabe quando você fica desapontado, um desapontamento, como a gente fala, né? Uma decepção, mas enfim, sempre tem um probleminha, mas independente disso, nós não podemos esquecer que a nossa família, ainda assim, ainda com os seus problemas, ainda com as suas, sabe, com as suas particularidades, ainda assim a nossa família é uma bênção. Nós precisamos agradecer a Deus pela família que temos. Nessa tarde nós vamos orar para que Jesus entre na nossa casa, para que Jesus visite a nossa família. Tem uma passagem da Bíblia, está lá no livro de Marcos capítulo 5, verso 38, eu até trouxe escrito aqui. É uma história que você já deve ter ouvido falar, diz assim, ó. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou uma confusão geral. Muita gente, todo mundo chorando alto, gritando. Então ele disse assim, por que tanto choro? Por que tanta confusão? Essa menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a rir dele. Mas Jesus mandou que todo mundo saísse. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, Jesus entrou no quarto onde ela estava. Jesus pegou ela pelas mãos e disse, Talita cumi. Isso quer dizer, menina, eu digo para você, levante-se. Jesus disse, Talita cumi. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Olha o 43, diz assim, ó. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem essa notícia da cura e mandou que dessem comida à menina. Nessa história aqui, nós já refletimos sobre ela algumas vezes aqui no programa. Nessa história, nós tiramos várias lições. A primeira delas é saber que sempre que precisarmos do Senhor, é só chamar. É só chamar por Ele. Jairo viu a filha morta deitada na cama. E Jairo chamou por Jesus. E Jesus foi até a sua casa e a menina viveu novamente. Então, se precisar, é só chamar. A outra lição que nós aprendemos, quando Jesus chegou na casa, estava uma confusão na casa de Jairo. Nós aprendemos isso aqui, que muitas vezes, muitas pessoas estão na nossa volta só para gerar confusão. Olha, cuidado com quem está no meio da sua família. Às vezes, você tem juntado muita gente em sua volta, em volta da sua família, mas nem todo mundo que está próximo quer o seu bem. Tem gente que só está próximo para gerar confusão. Nós aprendemos ainda que para Cristo não há impossível. Todo mundo acreditava na morte da menina, mas Jesus acreditava na vida dela. E para finalizar, Jesus pediu para que não espalhassem a notícia da cura dela. Foi um grande milagre ali. Foi algo maravilhoso. Só que Jesus pediu para que eles guardassem segredo. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes as pessoas de fora não precisam saber de tudo o que acontece
dentro da sua casa. As pessoas de fora não precisam saber de tudo o que acontece na sua família. Existem coisas que devem ser preservadas. Então não conte tudo para as pessoas. Não deixe que pessoas de fora saibam tudo sobre a sua família. Cuidado para quem você tem falado sobre o seu marido. Cuidado para quem você tem falado sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Com quem você tem reclamado sobre os seus pais. Tem coisas que tem que ser permanecida dentro da sua casa. Tem uma coisa que eu tiro pela minha família. A gente posta muito pouca coisa, muito pouco não. A gente posta pouquíssima coisa na internet, nas redes sociais, da minha privacidade. Sabe por quê? Porque é com a minha família que eu vivo momentos inesquecíveis. Eu não posto nada na internet, mas se você entrar na minha galeria de fotos, de vídeos, são tantos momentos lindos, maravilhosos, dentro da minha casa, fora da minha casa. Porque eu não vivo para postar, eu não vivo para mostrar para os outros. Eu vivo para amar a minha casa, a minha família. Só estou dando um exemplo, eu não sou melhor do que ninguém, tá, gente? É que eu aprendi um dia que as pessoas não precisam saber das coisas que acontecem, nem das bênçãos. Nossa, Deus já fez tanta coisa na minha vida. Deus já fez tanta coisa pela minha família que eu tenho vergonha de pedir mais. Mas poucos sabem do que Deus já fez. Porque lá fora, nem todo mundo está preparado para o seu sucesso. Nem todo mundo está preparado para poder entrar na sua casa e te desejar coisas boas. Por isso, tome muito cuidado com quem visita a sua casa. Tem pessoas que eu recebo em casa para um jantar, para um almoço, mas tem gente que eu jamais vou chamar para entrar na minha casa. Então assim, a nossa família é bênção de Deus. E nós temos que cuidar da nossa família e agradecer sempre a Deus. Tem que ser a nossa primeira oração. Obrigado, Deus, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo marido, pela mãe, pelos irmãos, pelo pai. A nossa família é bênção de Deus. Agradeça a Deus pela família que você tem. Diga mais, eu te amo. Isso faz a diferença nas relações. Aproveite cada momento com as pessoas que você ama. Sabe por quê? Elas não vão estar aqui para sempre, nem você. Então aproveite e ame. Ame. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar visitando as famílias, tocando nos corações, restaurando os lares que estão abalados, restaurando casamentos prejudicados, restaurando relacionamentos de pais com filhos e filhos com pais. Que o Senhor esteja abençoando essa casa, abençoando essa família. E nós sabemos, se nós precisarmos, é só chamar, porque o Senhor mais do que ninguém ama as famílias, protege e abençoa as famílias. Por isso, na tarde de hoje, nós pedimos, Pai, visite as casas, visite as famílias, acampe os seus anjos ao redor de todas as casas, todas as famílias, todos os casamentos, relacionamentos pais, filhos e pais. Que as famílias sejam abençoadas. Tira, Senhor, todo espírito de doença, todo espírito de morte, de contenda, de inveja. Caia por terra, Senhor. Caia por terra, em nome do seu Filho amado Jesus. E se precisarmos, Pai, nós vamos chamá-lo. Visite a nossa casa. Entre na nossa casa. Nós confiamos e entregamos a nossa família em Tuas mãos, Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém. E amém.